Boa noite, pessoal. Boa noite, Gildo. Gildo, hoje eu queria fazer a apresentação e de uma forma especial, porque eu sou fã desse cara. Eu me lembro eu com 3, 4 anos de idade vendo meu pai ver ele correr, meu tio, todo mundo se juntava para ver ele. Cara, Alex Dias Ribeiro está conosco hoje. Gildo, com você. Não poderia ser um dia mais especial para a gente, André. E que satisfação que você esteja também tão mexido como todos nós estamos. É uma lenda, é uma pessoa das mais maravilhosas do ambiente automobilístico. E eu não vou dizer mais nada. Com vocês, Alex Dias Ribeiro. Boa noite, é um prazer estar com vocês aí e uma alegria muito grande. Alex, Alex, vai, André. Diga, eu já ia começar conversando como é que um punhado de garotos lá de Brasília resolveram pegar o carro do seu pai que estava abatido, que já estava perdido mesmo, e construir um carro de corrida. Como é que foi a ideia disso aí? Foi o anjinho falando ou foi o diabinho? Como é que isso aconteceu? Conta pra gente. bom, eu venho de uma geração que a gente corria de autorama desde pequeno e a gente era fascinado por corrida de automóvel. E teve um tempo que saiu uma matéria na revista Autosport com o título Precisa-se de uma lima para envenenar o DKV. A lima nós tínhamos. O DKV, a gente deu uma cantada na mãe do Zé, que ela deixou a gente pegar a Vemaguete dela e dar uma envenenada no motor dela. E a fórmula funcionou muito bem, esse carro ficou imbatível nos pegas de rua, e a gente montou uma oficininha de fundo de quintal chamada Camber. E dali para. Nós éramos mecânicos, mas o sonho era ser piloto. A gente achava que isso seria possível através do conhecimento mecânico. Agora, nosso orçamento era zero budget. Então, durante uns 5 meses, 5 ou 6 primeiros meses do ano de 67, nós trabalhávamos ali consertando os Fuscas dos nossos pais, dos nossos professores, das pessoas que acreditavam em quatro moleques. Eu era o mais velho, o único que tinha carteira de motorista naquela época. Os outros eram de menor. E aí o meu pai teve um acidente muito feio com o Fusca e quase morreu, foi perda total o carro. E um dia, quando ele estava conseguindo falar, eu fui lá no hospital e falei, pai, você não quer me dar o que sobrou do Fusca? Aí ele ficou meio cabreiro, mas quando ele descobriu que era perda total, que para arrumar aquele ali era mais, custaria mais caro do que comprar um novo, ele deu para a gente o que sobrou do Fusca e com essa sucata aí nós construímos em 4 semanas o famoso patinho feio, porque nós tínhamos dado, a gente desempenou o chassi, montou um eixo dianteiro todo com rodas com peças de ferro velho, né? Conseguimos alinhar o chassi, ele tinha entortado também o cabeçote do chassi, e fomos dar uma volta com só o chassi, um banco e um cinto de segurança só para não ser ejetado fora da plataforma. O volante era apoiado no colo, porque no Fusca ele é preso na caixa de direção lá embaixo e na carroceria, aqui dentro do carro. Como não tinha carroceria, você podia fazer assim, virar para todos lados, assim, para o lado, para cima, como você quisesse. Você estava só na caixa de direção lá na frente. E era muito rápido, porque não tinha o peso da carroceria. Passa, demos um jeito de pôr em cima desse chassi só o necessário para passar na vistoria técnica, vamos matar os caras na relação peso-potência. Fusca não tinha muito, era um 1200, não tinha muita potência, mas com aquele cálculo de pouco peso e uns 40 cavalos, nós fizemos aquela coisa, assim, passando o regulamento. Foi feito sem projeto, nem nada no tapa. Quando nós aparecemos na pista com aquilo, o público quase morreu de rir, que nunca tinha se visto nada tão esquisito. A coisa foi apelidada de vários apelidos. Um deles era objeto não identificado. A largada era por sorteio, porque era um circuito de rua, não tinha treino, né? E nós fomos sorteados em último lugar.
para uma corrida dos 500 quilômetros de Brasília, que fazia parte do Campeonato Brasileiro. E lá tinha uns carrões importados, a turma de São Paulo, de Petrópolis, né? E a gente com aquela lepra lá, e depois de 6 horas de corrida, nós chegamos em segundo lugar. Foi o maior sucesso, rádio, jornal, televisão, a gente foi de 0 a 1000 num fim de semana, assim. E foi assim que começou a história desse carro, que acabou sendo conhecido até hoje como o Patinho Feio, que é uma alusão à história do Patinho Feio, que depois que todo mundo riu dele, e quando ele apareceu, e no fim ele deu uma de cisne real, no fim da corrida. Eu escutei uma história, não sei se é verdade, parece que eles não queriam deixar vocês correr na vistoria técnica, né? Aí alguém de uma concessionária lá da região chegou e falou: poxa, os garotos estão aqui, fizeram o trabalho deles, eles trouxeram o carro, o que não tem que não passe na vistoria técnica? Aí o fiscal: não, mas eu não posso deixar eles correrem com isso, isso é inseguro. Aí o cara falou: pô, mas olha só, isso aí não vai durar nem 2 voltas, como é que você acha que eles vão estar se colocando em situação de risco? Aconteceu isso? Aconteceu, mas não foi envolvendo a comissão técnica, né? Me lembro que alguns chefes de equipe de renome olharam aquilo e falaram: vou falar o nome do cara, era o Greco. Falou: isso é uma loucura, esses moleques vão se matar. Ô Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, André, eu vou responder para você e vou responder para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado. Essa quantidade enorme de gente que já está aqui ligada no programa Ao Volante. Primeira coisa, Alex Dias Ribeiro é mineiro, tá? Muita gente acha que ele é de Brasília. Agora, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Pioneirismo, aventura, começou um pouquinho antes do Patinho Feio, com o teu pai. Se eu não me engano, ele foi um dos primeiros médicos, não é? A irem para Brasília, foi isso mesmo? Aí eu queria te saber o seguinte: Brasília, imagino que naquela época, você, criança, não tinha nada, né? Devia ser um deserto. Que foi que te motivou a ir para o automobilismo e não seguir a carreira de medicina do teu pai? Bom, para começar, meu pai era o pior motorista que eu já conheci. Então, isso dava um problema tremendo para lidar com os automóveis. E desde menino eu me propus a ajudar a família nesse sentido. Então, eu queria ser um grande motorista. Meus heróis eram os motoristas de ônibus, de caminhão, quando eu menino. E eu nunca tinha visto uma corrida de automóvel, até que teve a inauguração de Brasília. Meu pai foi o primeiro médico particular a se estabelecer em Brasília, lá no Núcleo Bandeirante, construiu seu hospitalzinho de madeira. E ele era da leva dos piotários. O pioneiro chegou em 60 no asfalto, o piotário não tinha nada. E eu vi aquela cidade brotar do nada, mas era a terra do sonho, onde tudo era possível. E na inauguração, já em abril de 60, com os pioneiros chegando e tal, eu vi uma corrida de automóvel como parte dos festejos da inauguração de Brasília. Eu fiquei absolutamente fascinado. É isso aí, quando eu crescer eu quero ser piloto. E já, na minha cabeça eu já voltei dali piloto. E já comecei a treinar de carrinho de rolimã, de bicicleta, tudo que tinha roda e competição era comigo mesmo. Bom, eu queria dar boa noite para a Danusa, que está aí nos assistindo. Ela é nossa cativa aqui, né? Marcelo Conte, Serjão, que está aí, João Fernando Monteiro, o Gerson lá de Potenza. Alex, conta pra gente, depois dessa ida do Patinho Feio, como é que a coisa se caminhou? Porque vocês tiveram sucesso e logo dali depois eu soube que você veio para andar de Fórmula Ford, Fórmula 2, Fórmula 3 e foi muito rápido para você chegar na Fórmula 1. Conta pra gente como é que isso aí aconteceu. Olha, não foi tão rápido nem tão fácil assim, não. Os primeiros 5 anos foram na Camber e a gente corria com Patinho Feio no Brasil inteiro. E era uma batalha desigual, tanto assim que eu nunca venci uma corrida.
até que se estabeleceu a Fórmula Ford no Brasil. Nós começamos em 67, a Fórmula Ford veio para o Brasil em 71, né? E aí eu consegui comprar um carro de Fórmula Ford com a ajuda dos amigos do meu pai, e começamos na Fórmula Ford e já imediatamente a gente era rápido para vir brigando com os caras de ponta, que era o Chiquinho Lameirão, o Rafael Rosito, que tinham corrido já na Europa de Fórmula Ford. Então, e ali, primeiro ano particular, eu mesmo na Kombi da Câmara, rebocando o Fórmula Ford na carreta, viajando para... Me filiei à Federação Gaúcha, porque aí eu poderia disputar o Campeonato Gaúcho e o Brasileiro de Fórmula Ford. E foi assim, na Fórmula Ford, que eu me destaquei ao ponto de, no fim de 71, o Anísio Campos, junto com o Luiz Pereira Bueno, que eram os donos da equipe Hollywood, a equipe mais poderosa do Brasil e mais bem equipada, e eles me convidaram para ser o piloto deles na Fórmula Ford. E ali, correndo com o apoio de uma equipe grande, e toda a parte técnica e financeira, nós fomos, e eu era piloto e diretor do departamento de competições da Fórmula Ford. Então, eu mudei para São Paulo, me profissionalizei, e aí eu fui vice-campeão brasileiro no primeiro ano da Fórmula Ford, que foi em 72, meu segundo ano na Fórmula Ford, em 72. Em 73, eu fui campeão brasileiro e número 1 no ranking dos pilotos brasileiros em atividade no Brasil. Aí, com isso, consegui o patrocínio da Hollywood para ir para a Europa, correr de Fórmula 3 em 74, no inglês de Fórmula 3, fui campeão inglês, vice-campeão inglês de Fórmula 3. No ano seguinte, eu repeti o ano. Na primeira era uma equipe particular minha, só eu e um mecânico japonês, com o apoio da fábrica GRD. No segundo ano, eu fui para ser o piloto oficial da marcha na Fórmula 3. Aí eu fui de novo campeão, vice-campeão. Quem ganhou foi o Gunnar Nilsson, meu colega de equipe. E no ano seguinte, em 76, eu corri de Fórmula 2, fui muito bem, fui o primeiro não francês no campeonato. Os franceses dominaram, tiraram primeiro, segundo, terceiro e quarto, com os Alpines Renault V6. Nós corremos com os machos BMW, que não eram tão rápidos que nem os Renaults. E eu cheguei atrás dele, foi o meu melhor piloto da BMW, com o 5º lugar no campeonato. Com isso, em 76 mesmo, eu já estreiei na Fórmula 1 nas últimas 2 corridas, na última corrida do ano, em Watkins Glen, e penúltima corrida de 76. Então, a minha entrada na Fórmula 1 foi 10 anos depois da minha estreia com patinho feio. Então, foi a duras penas e idas e vindas e muitas aventuras e milagres também, porque eu acredito muito. Você vê aquela oficininha de fundo de quintal produziu 3 pilotos brasileiros para a Fórmula 1. A Câmara saiu o Roberto Pupo Moreno e um tal de Nelson Piquet, que vocês já devem ter ouvido falar dele. E todos muito bem preparados, assim, caras que entendiam de mecânica e sabiam acertar um automóvel, ou pelo menos transmitir para um engenheiro o que o carro fazia com boa precisão. Então, foi assim, eu tinha pedido a Deus para me ajudar, porque nós éramos duro de maré. Não tinha nem carro de rua quando nós começamos na Câmara. E se eu tivesse eu não tinha dinheiro nem para pôr gasolina. Então, começando do zero, essa foi a nossa história, desde o patinho feio até a Fórmula 1. Ô, Alex, eu vou pedir para o Felipe, coloque aquela foto que eu te enviei, porque ela, para mim, é de arrepiar. Essa imagem, para mim, é emocionante. É uma máquina do tempo, é qualquer coisa. E, Alex, eu vou querer enxergar pelos teus olhos. Eu queria que você nos dissesse como era o convívio, como era estar na pista. Eu julgo que 76, 77 tenha sido aquela fase, até 79, talvez o momento mais romântico da Fórmula 1, onde mais
grandes nomes estiveram juntos na pista e realmente você tinha que ter braço, você tinha que estar de corpo e alma dentro de um carro desse para dominar tamanha fera. E eu imagino você ao lado de Lauda, Hunt, Villeneuve, Peterson, aí bota Depailler, Jabouille, Tom Price, Hamilton, Stuck, todo mundo Brambila. Como era estar ao lado desses grandes nomes na pista com eles, Alex? Olha, era um sonho, né? Assim, são os caras que eu colecionava a figurinha deles. De repente, quando eu me vi alinhado no GP Brasil de 77 com esse macho bonitão aí, Hollywood, era só bonito, não andava nada. Oh, Mas só de estar aí ao lado desses eram meus ídolos, era uma sensação muito gratificante. Depois de muitos anos batalhando para chegar lá, ter conseguido chegar na Fórmula 1 foi uma realização assim fantástica. Infelizmente eu não tenho na Fórmula 1 minhas melhores memórias, porque eu, desde a Fórmula Ford até a Fórmula 1, passando pela Fórmula 3, Fórmula 2, eu sempre fui um cara que andava no pelotão da frente. E de repente eu comecei a andar no lado de trás, né? O automobilismo tem castas dentro da. Você sabe que na primeira fila vão ter duas Mercedes, depois vem duas Red Bulls, aí depois já fica interessante. Tem uns 3 ou 4 estão ali no pelotão do mais ou menos. E lá atrás tem invariavelmente agora é as duas Haas, né? O ano passado eram as duas Williams. Então eu estava nesse pelotão aí na Fórmula 1. Então, ao mesmo tempo que foi a glória, foi também os meus dias mais difíceis. André, Alex, deixa eu aproveitar. Me ocorreu uma coisa agora aqui. Alex, em 76 você estava na Fórmula 2, muito bem. Veio de um crescente de 75, maravilhoso. E aí, 76 foi aquele ano que ficou muito famoso, depois retratado, né, para quem não conheceu em filme e tudo mais, daquele acidente em Nürburgring com Lauda, e ao mesmo tempo teve a superação do Niki Lauda em se recuperar e voltar a correr e tudo mais. Você estava num crescente na Fórmula 2 maravilhoso. Você já visualizava, né, a Fórmula 1 chegando aí, como chegou no finalzinho daquele ano. Como foi isso na sua cabeça como piloto? Aquele acidente teve essa repercussão toda, aquilo chegou a mexer com você. Como foi que dentro da cabeça de um piloto se fez para superar aquilo ali? Pô, eu não fiquei traumatizado porque os caras que a gente não é maluco não, assim, mas quando a gente senta no carro a gente desliga o medrômetro, medrômetro, o medidor de medo. Não somos inconsequentes de maneira alguma, mas você tinha que não pensar no perigo. E era normal a gente perder um colega todo ano, às vezes até 2, e tinha que ter muito sangue frio. Agora, o que me marcou no caso do Lauda foi a extrema coragem que ele teve. 45 dias depois ele estava correndo em Monza, mas ele estava tão assim, ruim ainda, e ao mesmo tempo ainda bom de guiar, que quando ele saiu do carro depois do GP de Monza, e ele chegou entre os primeiros, que foi tirar a balaclava, ela estava todinha vermelha de sangue. E o cara correu um grande prêmio que demanda, dentro de uma máquina daquela, muita. Eles eram difíceis de guiar, eles eram extenuantes. A gente às vezes saía mortinha de cansaço. Alguns até desmaiavam no palco, né, no pódio. E ele, nessa condição física, foi até o fim. Foi extraordinário o ato heróico dele, como ele encarou a posição. Depois ele perdeu o campeonato porque ele quis, ele se recusou a correr no Japão porque as condições de chuva estavam muito perigosas. E ele, o Emerson e o
o Arturo Merzares, se não me engano, os três largaram, porque era obrigado a largar, mas deram uma volta e entraram no box. E assim o Hunt foi. O Alex, você tocou num ponto aí que eu achei crucial. O Lauda ele aguentou mesmo todo machucado correr de carro de Fórmula 1, que como você falou, a balaclava dele ficava em termos de sangue. Você também, mesmo muito jovem, você parece que tinha também um físico um pouco privilegiado perto dos demais. Você se preparava fisicamente. Como é que você viu a necessidade de estar fazendo uma preparação física para aquilo naquela época? Como é que você enxergou isso para você se dar bem ali? Bom, desde da Fórmula Ford aqui no Brasil, que eu já me preparava fisicamente. Eu tinha como modelo o Emerson. E o Emerson foi um cara que cedo, ele aprendeu isso com o Jacques Stewart, que era assim, um cara muito sério e muito caxias. Naquela época, pilotos não fazia preparo físico. E então ele seguia nos passos do Jacques Stewart e eu seguia os dele. Ele tinha um preparador físico, era o Chirol, que era o preparador físico da seleção brasileira. Eu procurei seguir o programa que o Chirol fez para o Emerson. Ele passou para mim também. Então eu já vinha fazendo preparo físico. Eu sabia que eu sou um cara não tão forte, e os carros daquela época não tinham direção hidráulica que nem agora. É uma mata de guiar os carros são muito eficientes, mas exigia tanta força que um dia o meu macho tinha direção tão pesada que um dia quebrou o volante de tanta força que eu tinha que fazer para virar ele. E então, eu já sabendo disso, e quando eu fui para a Fórmula 1, que eu vi que o bichão era muito mais pesado, eu intensifiquei a parte de musculação. Mas o fato de ser pequeno também tinha uma outra vantagem. Eu, em média, pesava 20 a 25 quilos menos do que os grandões. E naquela época o automóvel era pesado só o carro, não pesava junto com o piloto. Então, se eu perdia em força física de um lado, eu ganhava na relação peso-potência. E também nas pancadas. Eu dei uma pancada uma vez que o carro encolheu 1 metro, cara. E se eu tivesse as pernonas do James Hunt, teria quebrado as duas. Mas eu fiquei todo encolhidinho dentro do carro, só machuquei o pé. O Marcelo Conte, ele mandou uma mensagem falando: eu li seu livro, Mais que Vencedor, em 82, e tinha 13 anos. E o seu livro me influenciou muito. Já amava muito o automobilismo, mas seu livro foi inspirador. Obrigado. Em 2019, eu tive o prazer de conhecer o Alex pessoalmente em Interlagos, nos bastidores da Corrida do Milhão. Foi um momento incrível e agradeço a simpatia que o Alex teve comigo naquele momento. Obrigado. Falando em condição física, um dos trechos mais marcantes do livro do Alex é sobre a preparação física. Alex, você faz exercícios até hoje? Faço até hoje, para manter o chassi, senão enferruja. Enferruja tudo. Então, eu não sei se você recorda do Marcelo, mas o Marcelo Conte ele é preparador físico de pilotos hoje. Né? Ele fez o curso de educação física e o cara que inspirou ele a ser isso aí foi você, com aquele livro, é o que ele acabou de falar ali. Olha que bacana. Então, já viu aqui que você tem um monte de fã assistindo aqui hoje. Né? Bom, sobre livros a gente vai falar daqui a pouquinho, porque tem uns aqui também, eu quero que ele fale sobre isso. Mas, André, eu vou pedir para o Alex voltar um pouquinho e contar daquela prova, 77, se eu não me engano, Nürburgring, aonde quase que o cronômetro não deu para marcar a diferença que ele chegou na frente do Rosberg e, se eu não me engano, em terceiro chegou Chiver. Alex, como é guiar em Nürburgring? É muito legal, cara. O circuito tem 22,5 km, tem 72 curvas, e é uma loucura. Ele foi criado e construído pelo Hitler, na época que ele queria demonstrar a superioridade técnica da Alemanha
nas pistas, e era assim, na montanha, nas montanhas mesmo. Então tinha subida, descida, curva cega, curva daquela que o carro decola com as 4 rodas do chão, tem dois voos em cada volta, é, e assim é um desafio para quem gosta de guiar, e quanto mais perigoso melhor, aí entra a adrenalina. Mas era perigoso pra caramba. E foi assim uma vitória muito significativa para mim, porque eu tinha perdido meus patrocinadores e só tinha arrumado. Eu fiquei a pé. Eu perdi a Caixa Econômica Federal, a Hollywood, por causa da má temporada que eu tive na Fórmula 1 em 77. Isso aconteceu em 78. Então eu corri com um carro de Fórmula 2, sem patrocinador, aí que eu pus o Jesus Saves, todo esse carro que está aí na fotografia aqui atrás, o 782, e uma equipe particular, assim, o nosso caminhão era um VUC, esses veículo urbano de carga, de lavanderia. Nós compramos ele de segunda mão de uma lavanderia em Londres, e ele era tão curtinho que para o carro caber dentro dele, ele tinha que viajar assim em 45 graus, com as rodas dianteiras em cima da parte avançada do baú, que ficava em cima da carroceria, e só cabia o carro, e embaixo desse vão aí de 45 graus a gente punha os pneus, as caixas de ferramentas, o bico reserva, algumas coisas desse tipo. E quando nós paramos no paddock de Nürburgring, do lado das carretas da equipe oficial da March e do Ron Dennis, que tinha a equipe Projeto 4, né? Então eram 3 da March mais 2. Eram 5 March BMW com apoio da fábrica, né? E nessa altura eu já não estava mais de BMW, eu estava com o motor Hart, que era um motor feito na Inglaterra pelo Brian Hart, que não andava tanto que nem os BMWs, mas era mais leve e tal, tinha outras vantagens. Mas era pelo tamanho das carretas, eu falei com o Alistair McQueen, meu mecânico, falei, que também é cristão, eu falei, Alistair, isso aqui é um caso típico da luta de Davi contra Golias. Olha o tamanho dos caras e o nosso. E eu estava numa situação que eu tinha perdido os patrocinadores, mas eu só tinha dinheiro para fazer as 3 primeiras corridas do ano. Então, essa era a terceira, e para a gente continuar, a gente tinha que ganhar um prêmio de corrida. Então, nós estávamos nessa base. E aí nós oramos muito juntos, e foi a corrida do milagre, né? Nós fomos lá na festa da BMW, tinha até um helicóptero seguindo a gente para fazer um filme, para promover, que eles tinham ganho as 2 primeiras corridas em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí, com aquele aparato todo lá, BMW para todo lado, nós fomos lá e demos um pau nos caras. Eu larguei em terceiro, naquela época as filas eram 3-2-3, as largadas. Deu uma passada de giro entre a linha de largada e a primeira curva, então todo mundo fez primeiro, segundo e terceiro, eu estiquei a segunda, quando eles mudaram de marcha, eu ganhei meio carro na frente deles para embicar na primeira curva para o lado certo, onde eu estava. E dali eu falei, bom, agora para me passar aqui só se for por cima. Aí foi um pega, cara, os 5 atrás de mim, mais o Rosberg, que estava de Chevron também, que foi o segundo tempo. Na primeira fila era o Giacomelli, que era o bicho-papão da marcha, o Rosberg, que é um excelente piloto, e eu fui o terceiro. E aí foi pau a pau a corrida inteirinha, e no fim a gente ganhou a corrida. Foi assim, Alex, um milagre. quando você correu com grandes nomes, né? Tanto na Fórmula 2, quanto na Fórmula 3, quanto na Fórmula 1. Na Fórmula Ford aqui dentro, você pegou a época de Carol Figueiredo, Jaime Figueiredo, daquela turma aqui na Fórmula Ford. Não pegou esses grandes caras na Clóvis Fórmula Ford? Moraes e Francisco Lameirão também. E Francisco Delamare. Lameirão e Delamare, olha só. Conta um pouquinho pra gente de como é que era andar com esses caras, porque eu sei que nessa época vocês davam toque num Fórmula Ford que jogavam outro em cima da árvore. Como é que era passar essa turma aí
Eu acho que era meio complicado, né? Olha, era um pega para capar. É, as disputas não tinha televisão nem replay. E alguns organizadores, principalmente na Inglaterra, deixavam o pau comer solto lá, porque era divertido o espetáculo, mas podia. Tinha esse negócio, é proibido mover de direção uma vez só, não. Quem estava na frente precisava defender uma posição, era zigue-zague para todo lado. E nesse fator aí, only the strong survive. E todo mundo queria lutar pelo seu lugar ao sol. E eu era adepto do rei Davi na Bíblia, e eu lia lá no Salmo 18, Davi falando, eu persegui os meus adversários e alcancei e não voltei enquanto não dei cabo deles. É isso que eu fazia. Dentro da melhor ética possível, eu nunca joguei ninguém para fora de propósito, mas eu jogava muito duro, porque eles também jogavam muito duro. Então, foi um tempo meio wild, wild é meio selvagem do automobilismo. Gildo, Alex, você pegou uma época que o kartismo era muito básico, né? Aquele chassizinho, aquele motorzinho, aquela coisa, capacetezinho e tal. Você considera o kartismo essencial para um garoto chegar lá adiante? Como é que você vê, lembrando de como era, como é que você analisa hoje essa coisa da gente não ter um piloto na Fórmula 1 e essa dificuldade tão grande que se tem? Você acha que hoje o talento não é mais tão importante quanto era? O que vale é o dinheiro? Qual é a sua visão disso? Depois do dinheiro, porque sem o dinheiro você nem senta nem nada para correr. Infelizmente é um esporte caro, né? Mas o caminho é o kart. Eu não comecei no kart, eu comecei no automobilismo, porque primeiro ainda não existia o kart, segundo, logo que ele existiu, a gente estava concentrado já no automobilismo, mas depois que nós já tínhamos na Câmara, nós passamos a ser revendedores autorizados dos karts da Mini, aí nós montamos uma equipe Câmara de kart, que corria eu, o Nelson Piquet, o João Luiz, o Rita Pacheco, com os karts da Câmara. Era o mini banheirinha, aquele que a gente guiava com motor Riomar, fabricado aqui no Brasil. E eles eram bem primitivos, mas por serem difíceis de guiar, eles foram uma escola muito boa mesmo. E isso também vale até hoje. Só que, por exemplo, eu que era duro de marré, e o Piquet, que era nosso mecânico lá na Camber, ele com o salário dele, o meu com o magro prolabore que a gente podia retirar da Camber, podia sustentar um kart correndo. E foi no kart que a gente aprimorou a tocada. Porque ele não tem câmbio, não tem suspensão, só tem freio nas rodas de trás, saía de frente para caramba, então para você entrar numa curva você tinha que atirar ele para dentro e vindo contra esterço, tipo rally mesmo, andando de lado, e você dirigia ele com o freio e o acelerador, né? Se usava muito o motor, não podia deixar ele cair muito de giro, então tinha que fazer a curva o mais suave possível, arrastando o menos possível. Então, o kart é que é a escola. Só que, naquela época, o kart podia correr, podia pagar. Hoje não, o kart ficou tão caro, que só quem tem patrocinador pode correr. Então, de cara, o dinheiro está mais na frente do que o talento. Então, a seleção ficou mais só reduzida a quem podia pagar para correr. Porque aí os filhinhos de papai já tinham um caminhão, tinham 3, 4 chassis, 5 motores, preparador, massagista.
já tinha todo um... O piloto, no fim, acabava não pondo a mão na massa. Então, isso dificultou. O Alex, eu estava passando pelo YouTube, Felipe, eu vou pedir para você soltar aquela entrevista do Alex lá na Fórmula 1 nos anos 70, na Bélgica. Alex, quando eu estava olhando, eu vi essa entrevista que você deu, e aí eu vi o garoto jovem Alex ali, recém-chegado à Fórmula 1, cheio de aspirações, já dando uma entrevista para a televisão, TV belga, e sabendo que você representava para um país aqui um futuro ídolo. O que passava na sua cabeça naquele momento? Mostra a entrevista aí, pessoal, para o Alex se recordar. Felipe, solta aí. My third lap, the accelerator throttle stayed full open, and I went straight to the catch fences. And the car was not badly damaged because it was a very slow corner. And for next practice, we will be running again. You will be there? Yeah, for the next section. Então, Alex, conta pra gente o que passava naquele momento, o que era aquilo para você estar ali. Conta pra gente. Bom, ali já tinha passado o encanto de estar na Fórmula 1. E eu estava vivendo o desencanto de guiar uma carroça na Fórmula 1. Essa aí eu estava perdendo uma sessão de treino, porque quando chegou na freada dessa curva debaixo do Autódromo de Zolder, na Bélgica, o acelerador prendeu todo acelerado. Uma máquina com mais de 500 cavalos e o motor todo acelerado. Uma temeridade. Se aquilo tivesse acontecido no fim de uma reta de ir para uma curva de alta velocidade, eu teria morrido. Então, aquele carro, aconteceu isso, aquele carro perdeu o freio, que eu me lembro pelo menos 6 ocasiões diferentes naquela temporada. Aquele carro saiu uma alavanca de câmbio na minha mão, o nível de preparação daquilo era péssimo, e o meu chefe de equipe falava para todo mundo que eu é que não sabia guiar o carro. Então eu estava vivendo um inferno astral no meu primeiro ano completo, e única temporada que eu fiz. No ano seguinte, 77, a gente tem umas imagens. Felipe, solta aquela corrida de Interlagos, só para a gente lembrar aqui. Como é que era correr num Fórmula 1? Essa corrida de Zolder foi em 77 também. Cadê ele? Ué, bom. Alex, aproveitando que daqui a pouco vem as imagens aí, eu escutei uma vez falarem que era no marcha, onde é que era aquela história de você ter um pneu grandão com um pneu pequenininho e você freava o carro, não freava reto, puxava tudo mais. Isso é verdade? A explicação correta é que a Goodyear o grande problema era transferir 550 cavalos do motor para o chão, porque era muita potência e os carros não tinham pressão aerodinâmica grande e distracionava muito. Então, para resolver esse problema, a Goodyear desenvolveu uns pneus que eram bem grandes mesmo, muita área de borracha no chão, e eles fizeram os testes de pneu entre 76 e 77 com a Ferrari, com a Lotus e com a McLaren, que eram carros muito largos. E a teoria dos carros da March, do engenheiro do Robin Herd, era de que quanto mais estreito, menos arrasto aerodinâmico tinha por causa do tamanho dos pneus. Então, o March andou razoavelmente bem, e o Brambilla até ganhou uma corrida no ano anterior. Aliás, o carro que eu corri era o do Brambilla do ano anterior, porque a March não fez um carro novo para aquele ano de 77. Então, os novos pneus tinham a parede dos pneus muito macias. Assim, o princípio era mais ou menos aquele do pneu de dragster, que a parede é macia para poder patinar menos.
Então, quando puseram aqueles pneus no macho, que era estreitinho, o carro oscilava assim, ele caranguejava para um lado e para o outro, dentro das paredes do pneu. Então, para frear no fim da reta era uma coisa horrorosa. Tinha que deixar pelo menos 1 metro de cada lado, porque ele usava 1 metro de cada lado. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas era um zigue-zague do caramba. Nem em linha reta ele andava. No meio da reta, estava sempre oscilando assim. E eu tinha que correr contra o carro em vez de correr contra os adversários. Então, foi um tempo de muita provação, de muita dificuldade. E o Max não fez nada, ele só embolsou o dinheiro dos patrocinadores e punha o carro na pista só para cumprir a tabela, o que estava escrito no contrato. Então, eu e o Ian Schechter comemos o pão que o diabo amassou na equipe daquele ano, na marcha daquele ano. Gildo. André. Bom, André, eu quero agora entrar numa. Eu tenho 2 coisas que eu não posso deixar de falar para o Alex. A primeira, eu gostaria de saber quando foi, porque foi, que ele virou escritor. Mas antes do Alex responder, para matar todo mundo de inveja, se acabem de inveja, vocês que estão aí. Essa é uma das primeiras edições de novembro de 81, e como se não bastasse, que foi no ano, cadê a câmera? Está aqui, que eu comecei na Fórmula 1, meu primeiro ano de Fórmula 1, 1981. Agora, dentro tem Alex Dias Ribeiro, Wilson Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, Chico Serra, Roberto Pupo Moreno. Então, não somente a inspiração, a Bíblia de quem tinha gasolina na cabeça, gasolina na veia naquela época, como também, olha, essas assinaturas aqui eu não troco por nada. Alex, conta pra gente como foi que você começou a escrever. E não somente esse não, tá, pessoal? Eu aqui tenho também esse outro aqui, ó, que é o Força para Vencer. E ainda tem um terceiro que está perdido aqui na estante, eu não achei, que a capinha é branquinha, sucesso, etc. e tal. Mas, Alex, conta pra gente essa história do Alex Dias Ribeiro, escritor. Bom, foi tão amargo aquele ano de 77 e que eu, para não atropelar sem querer no boxe o meu chefe de equipe, de tanta raiva, de vez em quando ficava pensando assim, um dia eu vou pegar, ele tinha ganas, ele trabalhava de gravata. Quando ele agachava do meu lado para dizer as abobrinhas que ele falava quando parava no boxe, eu tive ganas um dia de agarrar ele pela gravata, engatar uma primeira e sair cantando pneu, rebocando ele pela gravata. Mas, graças a Deus, ele não deixou que isso acontecesse. Para não fazer uma besteira muito grande, eu comecei a escrever um diário, que eu não acreditava que tudo aquilo estava acontecendo comigo. E desse diário, quando eu parei de correr, alguém me sugeriu que eu devia fazer um livro. Então, a gênese da carreira de escritor nasceu desses dias difíceis aí, desse diário. E aí, quando eu voltei para o Brasil, me estabeleci aqui de novo, depois de morar 7 anos na Inglaterra, aí eu lancei esse livro no Salão do Automóvel, no stand da Quatro Rodas, numa parceria que eu fiz com a Abril, que distribuiu o livro em bancas, e o livro chamava Mais Que Vencedor. Era uma autobiografia e que contava o lado bom e o lado podre por trás. Foi meu primeiro livro, né? Ele tem a idade do meu filho caçula, Mais Que Vencedor, com cabeleira e tudo. Saudosa cabeleira. Então, depois que eu parei de correr,
na minha segunda carreira com os Atletas de Cristo, eu trabalhei com vários atletas de vários esportes, aliás, mais no futebol do que no automobilismo. E aí que saiu a ideia de escrever o Força para Vencer, esse amarelinho aí que você mostrou, né? É o mesmo, né? Força para Vencer. Histórias de superação para ajudar você a viver melhor. Esse Então, você ainda está me devendo, tá? esse é qual? Tô devendo autógrafo. Força para vencer, falta você assinar para mim. Tá bom, a gente vai se encontrar aí. Eu vou assinar com muito prazer. Então, essas mini biografias, assim, de gente do tipo Tafarel, Silas, Jorginho, na área do futebol, eles acabaram me convidando para ir com eles nas Copas do Mundo como capelão, para dar um apoio psicológico e espiritual. E aí eu participei de 7 Copas do Mundo, sendo 6 presenciais e uma de remoto, via internet. Então, e também tem uma patota do automobilismo aqui, né? Tem o testemunho do Ayrton Senna, que teve um encontro com Deus também, então a gente conversava bastante sobre as coisas de cima. O Fittipaldi contando um lance que ele teve um acidente com outra leve, caiu no meio do mato, ficou perdido na mata lá. Então, o título do capítulo do Ayrton Senna é Ayrton Senna foi para o céu? Interrogação. Porque lá em Atletas de Cristo o telefone tocou o dia inteiro na segunda-feira, o pessoal querendo saber. E ele tinha tido um encontro com Cristo ou não? Em outras palavras, foi para o céu ou não? E o do Emerson, o capítulo aí chama No Mato Sem Cachorro. Às 6 horas que ele ficou perdido lá entre o acidente, mais de 6, parece que ele caiu com coisa por volta, depois do meio-dia, só foi achado às 10 da noite. Ele e um filhinho de 4 anos, então foi assim, um lance muito forte. Experiências marcantes, as boas e as ruins, e de como essa turma sobreviveu com a ajuda de Deus. O livro branco que você falou é esse aqui, ó. Muito além de sucesso e significado. Esse aqui começa com o prefácio do Emerson, contando o acidente dele na Fórmula Indy de Michigan, em que ele bateu na Fórmula Indy de Indianápolis. Quando você bate, é uma pancada muito forte, em que ele apagou 3 vezes, ou 2 ou 3 vezes, ele achou que tinha morrido, e voltou, e ele conta os detalhes, e como depois disso ele acabou tendo seu encontro com Cristo na fase de recuperação. E é um livro o mais profundo, né? Aquele Mais que Vencedor era minha autobiografia, e esse aqui é mais o que eu aprendi na vida, nas 4 fases da vida: a época de sonhar, a época do sucesso, a época da superação, e sonho, sucesso, e a época do significado. Qual é o significado da vida? SSS. E os intervalos entre essas fases eu chamei de Saara, que são os anos de transição, de deserto, de provação, e de como Deus me ajudou a superar essas fases todas e aprender muita coisa ajudando os atletas de performance, que trabalham debaixo de muita pressão, ajudando eles a conviver com essa face psicológica com um viés espiritual de orientação cristã, que é o meu trabalho dos anos com Atletas de Cristo. E tem o Mais que Vencedor mais novo, que ele difere do primeiro no fato de que o primeiro era uma autobiografia. Esse aqui é um livro de autoajuda, em que eu conto a mesma história, mas voltado para a autoajuda. Na verdade, o título dele é Você Pode Ser Mais que Vencedor, mesmo sem ser o campeão do mundo. Porque na corrida da vida,
a gente está sujeito às mesmas tribulações e surpresas desagradáveis de uma corrida de automóvel. A Só que na sua corrida da trajetória vida, no automobilismo, a sua trajetória no automobilismo mostra isso, né? Você não é, foi campeão do mundo, mas você foi vencedor dentro do que você fez, né? Eu com considero certeza. isso, né? É. E porque na corrida da vida a gente nem sabe se a próxima curva é para a direita ou para a esquerda. Então, Exato, exatamente. isso é muito interessante. Alex, temos duas perguntas de casa aqui. Vamos Tá. lá. No seu retorno ao Brasil, nos anos 80, você correu de Fórmula Ford. Correu contra Rubinho, Renato Russo, Djalma Fogaça e outros pilotos. Naquela turma, você visualizava algum futuro campeão de Fórmula 1? Alguém fora do padrão? Não. Ali eu estava correndo de igual para igual com eles. Eles eram adversários, bons pilotos. O Christian, o Rubinho não é mais novo, não corri com ele não. Os três que você mencionou aí, o Christian Fittipaldi estava em ascensão, saindo do kart para a Fórmula Ford antes de ir para a Europa. O Djalma Fogaça era um piloto muito bom também, mas ele estava montado no melhor carro, então acho que ele foi o campeão naquele ano. E eu estava ali fazendo uma carreira ao contrário. Eles estavam subindo e eu estava descendo. Eu comecei Aí, no patinho feio, fui para a Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, e depois voltei para a Fórmula 2, Fórmula 3 sul-americana, Fórmula Ford, a kart também, corri na Superkart aqui junto com o Emerson Fittipaldi e o Wilson, aquela turma. E só não cheguei no Autorama ainda. agora, tem uma outra pergunta de casa também que é a seguinte: na sua época de Fórmula 1, o piloto sul-americano era avaliado pelo talento individual ou como uma outra fonte de renda para a equipe? Como um piloto brasileiro chega hoje na Fórmula 1, trazendo patrocínio ou somente pelo talento? Cara, é até complicado eu falar isso aqui para você, porque era completamente diferente a Fórmula 1 do passado e a de hoje. Hoje, qualquer um que tem que chegar na Fórmula 1 chega pagando. Naquela época era diferente. Deixar você falar aí. Vamos lá, vai. Olha, acontecia as duas coisas. Acontecia que o Brasil, de repente, chega com Emerson Fittipaldi, com Nelson Piquet, com Ayrton Senna, ganhando tudo. Então, o pessoal, quando chegava um brasileiro lá, já falava, nossa, quem vai ser o próximo? Até me perguntaram uma vez, por que o Brasil está produzindo tanto atleta? Eu falei para eles que era a água que a gente bebia aqui. Mas, na verdade, era a boa base do kart. Nosso kart realmente era competitivo, acessível e por esse lado o talento era muito, claro, valorizado, respeitado o piloto brasileiro que chegava. E é claro que tinha os piratas também, que viam nisso um jeito de faturar alto, como aconteceu comigo na Fórmula 1. Né? O piratão lá, o Mac Mouse, embolsou a grana do patrocínio, botou uma porcaria de um carro para andar e no fim daquele ano vendeu a equipe. Então não foi um ano em que se tinha preocupação com o resultado, não tinha nenhuma. E era só fazer caixa. E então aconteceram as duas coisas. Você entrou na E Hesper, outra né? coisa, o Brasil vai Ah, ver a época do milagre brasileiro. Então, o Brasil estava bombando. Então, tinha patrocinadores aqui, e claro, bombando economicamente o país e bombando esportivamente com tanto piloto brasileiro campeão do mundo. Nós fomos 8 vezes campeão do mundo antes da Alemanha ganhar seu primeiro título mundial. Então, não era estava fraco tudo não a turma. atrelado à economia, a situação que a gente vivia aqui, né? Favorável Exato. do crescimento, É, expansão econômica ampla, facilidade de empregos, tudo aquilo tinha dinheiro na economia que as pessoas podiam desviar para a prática de esporte, né? Para as empresas, para gerar ídolos para que começasse a ter demanda interna de consumo de produtos. Então tudo era favorável para vocês, né? É uma é, época de ouro realmente. E aí agora tem uma dúvida minha. Você teve lá em cima e aí você voltou, veio para a Fórmula Ford.
Depois, nos anos 90, você começou a se aproximar novamente do mundo da Fórmula 1 e tal. Como é que foi esse retorno quando você começou a chegar de volta? Tava ali junto do pessoal, comentando. Como é que foi isso aí para você? Você viveu o céu, o inferno, depois encontrou seu caminho e começou a estar lá de volta. Bom, acho que a grande volta para a Fórmula 1 foi quando eu fui convidado pelo Dr. Sid Watkins para ser o piloto oficial do Medical Car da FIA. Exatamente. E aí eu fiz 3 temporadas de Fórmula 1 pilotando o Medical Car, levando a bordo o Dr. Sid Watkins e o Dr. Gary Hartenstein, que era o anestesista. Então a gente Anestesista. tinha uma equipe, então a gente tinha uma equipe forte. E eu fui a todos os grandes prêmios nas 3 temporadas de 99, 2000 e 2001. Mas já com outro approach, né? Aí eu, que era vítima em potencial de um esporte que matava um piloto a cada 10 acidentes, passei a fazer parte do time da salvação física e da salvação espiritual que só Jesus Cristo pode fazer na vida de quem entra na dele e recebe ele como seu salvador. Aí vem uma outra pergunta que eu não sei se você sabe, Alex, eu conheci o Gildo guiando o Pace Car da Stock Car, o Vectra Pace Car, que foi o Pace Car da Fórmula Indy. Né? Foi assim que eu conheci ele e eu não entendia isso naquela época e eu tenho certeza que muita gente não entende qual é o real papel de um piloto de safety car dentro de uma prova de automobilismo. As pessoas acham que o cara só entra ali para dar umas voltinhas quando tem um acidente. Eu tenho certeza que o cara que está dentro do safety car não quer entrar na pista. A única coisa que ele não quer é entrar na pista. Mas como é que você enxerga hoje o papel do piloto de pace car depois que você teve do lado de dentro correndo como piloto e depois você teve como piloto de safety car? Como é que você enxerga isso? Bom, são 2 carros diferentes, o safety car e o medical car. O Gildo pilotou o safety car. Ele tem o papel de entrar na pista para, quando a corrida está embaixo de bandeiras amarelas, diminuir a velocidade do grid, né? O pessoal manter as suas posições e ser, vamos dizer, a carta que marca onde está a fila. O líder deve andar atrás do safety car em velocidade reduzida até a pista ser desimpedida de algum obstáculo ou varrida por quando tem óleo, alguma coisa muito perigosa assim. O medical car, ele dá uma volta assim de vez em quando, ele dá a primeira volta atrás do pelotão, porque a probabilidade de acidente é maior na primeira volta. Então, enquanto o safety vai na frente, o medical car vai atrás, recolhendo os cacos e feridos. E salvando vidas, né? Porque se o piloto Salvando vidas, exatamente. se o piloto tem uma parada cardiorrespiratória, ou ele não está conseguindo respirar, ou o coração parou, ele dá para ser reanimado na pista com os recursos que a gente carregava dentro do medical car, defibrilador, a caixa de ferramenta dos médicos. Eles até me treinaram para ser o instrumentador. Então, a gente estava ali no olho do furacão. Então, a gente teve, assim, momentos André, de alta emoção. André, uma coisa que a gente precisa falar com ele, senão a turma que está olhando aí não vai nos perdoar. Alex Dias Ribeiro também foi piloto na Copersucar, andou no Fittipaldi 05 e no 06, que particularmente eu sou fã do 06, tá? Alex, é o mais bonito. Você lembra como era andar em um e andar em outro, e qual era a diferença entre um e outro? Lembro, o F5 era um carro pré-carro asa. O Colin Chapman inventou o carro asa, em que as laterais dos carros tinham um perfil de asa de avião.
Só que invertido, o avião usa a asa para sair do chão e a asa do carro é ao contrário, ela virada ao contrário, então quanto mais rápido o carro anda, mais a pressão aerodinâmica soca o carro no chão, enfia, ele chega a gerar uma pressão aerodinâmica de até 3 vezes o peso do carro parado. Isso quer dizer que um carro asa tinha a capacidade se tivesse um túnel com uma pista progressiva, daria para ele andar no teto do túnel de cabeça para baixo, de tanta pressão aerodinâmica que ele gerava. Esse aí, o F6, ele já era um carro asa, e o F5 era um carro convencional. Então, só que esse daí ainda estava na fase de o pessoal não sabia como lidar com tanta pressão. Então tinha que usar molas muito duras para o carro não vir arrastando a traseira no chão. E as molas muito duras, o chassi tinha que ter o dobro da resistência, mas o pessoal não sabia ainda. Então esse Copesuch F6 aí era um carro asa pior do que o outro, porque com a pressão aerodinâmica ele trincava o chassi. O chassi não tinha resistência à torção. Então era um carro difícil de acertar, porque se punha mola dura, mola mole, mexia em barra estabilizadora e tudo, não acontecia nada, porque a estrutura toda torcia. Então foi um natimorto esse F6. Na verdade, vocês estavam aprendendo tudo sobre essa área de desenvolvimento da aerodinâmica, que não existia Exato. conhecimento teórico ainda nessa época, né? E era a maioria dos carros eram aderência mecânica, e aí de repente com o Colin Chapman mudou tudo isso aí. Você passou não só a depender dos pneus para ter aderência, mas sim do conjunto do carro todo, né? E depois a próxima evolução, se eu não estou enganado, a parte de baixo era com fundo liso, onde o vento passava muito mais rápido por baixo do que por cima, o que criava aquele efeito que parecia que o carro andava sobre trilhos, né? Você teve alguma experiência negativa com esses carros que andavam sobre trilhos? Porque me parece que quando ele perde aderência, você fica no mato sem cachorro. É mais ou menos por aí? Vira passageiro. Vira passageiro do destino. Porque se você está acostumado a fazer uma curva de pé embaixo, naquelas que se faz a mais de 200 por hora, e acontece alguma falha mecânica, ou quebra uma asa, alguma coisa, você vai ter um acidente de proporções muito maiores, porque a velocidade de curva de um bom carro asa era muitos quilômetros mais rápida do que um sem pressão aerodinâmica. Então, as áreas de escape que estavam dimensionadas para um carro convencional, quando chegou o carro asa, tiveram que ser revisadas. Elas tinham que ter o dobro da distância de caixa de brita. Como é que eles lidavam com bumping? Como é que eles lidavam com bumping? Como é que eles lidavam com bumping? Eles chegaram à conclusão que quanto mais baixo, melhor. E aí eles vinham arrastando o rabo no chão, assim, por isso que você via aqueles carros no meio da reta e um monte de fagulha saindo da traseira deles. Então, eles já punham uns batentes de aço no chassi e trocava a cada tremo, porque vinha arrastando mesmo. Então, isso foi uma época de aprender por tentativa e erro, e eram as soluções que se apresentavam para aquele momento. Machucava, né? Machucava. Só o fato de estar andando na reta já machuca. Porque vai vir o tempo inteiro, não é? Não anda liso. Agora tem uma pergunta que a gente recebeu de casa aqui, que eu até fiquei curioso para saber o que você pensa. O que você acharia de contar sua história num filme? Você aceitaria esse convite? Olha, tem até um em produção aí. Está em pré-produção no momento. Se vai dar certo, não sabemos, ainda falta patrocinador, mas está muito bem encaminhado. A ideia, o script já está escrito. E vai chamar Driven. Pilotado. No caso aqui, é pilotado pelo chefe lá em cima. Piloto pilotado. Que aborda tanto a fase do automobilismo como a segunda carreira com os atletas de Cristo. E até
O Fala. Alex e Gildo, vocês estão falando, a gente estava antes de entrar ao vivo aqui com o pessoal, a gente estava tendo um bate-papo mais soltos e tudo mais ali, e aí o Gildo comentou uma coisa que eu achei até engraçado, é, porque isso caiu comigo agora praticando track day, que eu vou lá, que é um clima totalmente informal, onde a gente vê o cara comendo uma marmita ali no boxe, você vê o cara mais à vontade. A sua época de competição de automobilismo, ela era um pouco desse jeito, mais à vontade, né? Diferente do que o que a gente vê hoje. Conta um pouquinho de como é que era essa essência, onde você estava mais solto ali, não tinha um jornalista de imprensa da equipe junto para não te deixar falar algo. Conta esses pormenores pra gente. Sim, acho que você já disse tudo. Era menos profissional, era, mas era mais humano, né? Você, por exemplo, eu podia ir lá no box do James Hunt conversar com ele. E depois o negócio ficou tão competitivo que quando o piloto assinava o contrato, era proibido de ir no box do outro para não dar vazamento de informação técnica. Era proibido o diálogo. Até as amizades de pilotos com equipes diferentes passou a ser mal vista pelos donos das equipes. Então, e não tinha motorhome, né? A gente comia sentado no pneuzão traseiro com a marmita na mão. Então, É maneiro isso, né? é, Era, era, você era, pode. era uma coisa mais à vontade, né? É, Era mais família. contraído. É. E o nível de cobrança era alto, mas não era nem de perto o que ficou, né? Quando entrou a informática, então, caramba, aí a coisa ficou mais restritiva ainda. Alex, aproveitando que você deu um gancho excelente, fazer uma perguntinha também que veio da chefia aqui. Você acha que hoje, pelo que você está vendo aí, ainda pode surgir um projetista com uma cabeça genial, maravilhosa, que faça alguma coisa diferente do que a gente está vendo aí? Você percebe alguma coisa, alguém assim? Um Colin Chapman, por exemplo, estava sempre Oh, inventando. Quase que a gente pode dizer que já inventaram tudo, né? O nível de informação que as equipes têm, as equipes de ponta, e aí a estrutura conta mais do que o piloto. Os carros são muito mais eficientes, são você vê até o jeito com as câmeras em bordo, o cara tá ali, vira o volante para cá, para lá, assim, na mão, parece fácil. No nosso tempo era, você vira para um lado, vira para o outro, contra esterço, uma briga. Então, é outro mundo, sabe? Não tem mais nada em comum, com exceção do fato que tem 4 rodas e um volante. O resto tá mais para videogame, para uma coisa Alex, assim muito, e André, muito futurista. chegou uma pergunta de casa aqui. Essa eu queria ler porque é do nosso colega André Cupelo. André Cupelo, não sei se você conhece, ele é um piloto de kart, ele foi campeão de kart já. Hoje tem a equipe dele de kart, a CRT. Ele está fazendo a seguinte. Mas ele é muito jovem, ele tem 20 anos de idade. E ele está fazendo a seguinte pergunta: como eram os karts da década de 70? Muito difíceis de guiar? Como eram aqueles pneus super duros? Como é que era o chassi? Eles torciam demais? Isso aí só você pode responder. Olha, para começar, os pneus eram mais finos e muito duros. Né? O pneu bom é que durava muito. Esse negócio, essa moleza de pneu com muita aderência, não. Então o balé era mais bonito de ver, assim, né? A técnica saía de frente, que era um absurdo, porque o pneu dianteiro, e o peso estava muito mais para trás. Então a frente não entrava nunca. Então você tinha que vir, frear, tirar para dentro da curva e já dava aquela saída de traseira e aí você vinha ali administrando a derrapagem controlada. Então,
mas a velocidade de curva era muito menor do que os karts atuais, né? Então, os karts atuais, o pneu é um chicletão mesmo, a garra tem a ponto de um cara velho que nem eu, se for andar hoje, vai quebrar as costelas tudo, porque ele não tem suspensão e aquilo gera uma força lateral de mais de 3 G de gravidade, de aceleração lateral. Então, é mais fácil, mas também é mais fisicamente gasta mais energia mas para andar bonitinho, para andar por tempo vindo, não pode atravessar mais, tem que guiar bonitinho, tá, assim, porque se Redondo. atravessar mata a velocidade. Então é menos espetacular, muito mais técnico. Mas Aí, agora eu André, tenho uma olha, pergunta. Última tem mais pergunta, uma que que chegou para agora é a você minha aí, André. pergunta. A minha pergunta É, aqui, saindo do kart, você foi na Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Ford, andou Fórmula de kart, Atlantique, não esqueça, hein? O Alex, ele Fórmula Atlantic. atravessava o oceano naquela época para sair da Europa e andar nos Estados Unidos, É, e a galera acha que isso é coisa de moderninho agora. Ele já fazia isso, tá? Fórmula Atlantic, mas aí tem uma outra coisa que foi muito legal. O Alex ajudou a criar aquela geração de monstros sagrados que nós temos no turismo nacional aqui, né? Porque você também andou de turismo aqui no Brasil, não foi? E turismo era uma coisa completamente diferente do que você fazia lá fora. Conta pra gente o que foi isso aí. eu corri o Campeonato Brasileiro de Turismo pela Ford. A equipe era minha, mas com o apoio da Ford, quando eles lançaram o Escort no Brasil. Então, eu fui para a Argentina fazer os motores lá com Orestes Berta. E, e, e foi uma experiência diferente, porque no carro de turismo você está muito mais limitado ao que a máquina pode fazer. Então, todo piloto da Fórmula, ele tem dentro da cabeça dele, ele tem um limite, e ele acha que dá para fazer com o carro o que fazia com o Fórmula Ford, ou com o Fórmula 1. Aí não funciona. Todo piloto que vem do monoposto para o turismo, ele tem que aprender a não a se limitar ao que a máquina pode oferecer, né? Então, o carro de turismo ele tem o dobro do peso de um carro de Fórmula, mas ele tem muito menos aderência e tem que dirigir com uma tocada muito mais suave. E se abrir mão do seu limite intuitivo, que está dentro do seu instinto de um carro de Fórmula, tem que ser totalmente revisto e readaptado. Por isso que nem todos os pilotos que vêm das fórmulas adaptam tão rápido. A primeira temporada brasileira é sempre a mais difícil, se acostumando, né? Então, foi isso aí. No meu tempo, corria também nesse Campeonato Brasileiro, o Emerson, o Wilson, quem mais? O Ingo também andou nisso aí. E tinha uma turma de renome andando. Vocês andaram com Paulão Gomes, Chico Serra, Ingo Paulão, Hoffman, isso. vamos lá, Djalma Fogaça, deixa eu ver mais quem. O da Mata, Ele andou Zeninho com Figueiredo, Combacal, não esqueçam, hein? Combacal, Combacal, grande Carol piloto. Figueiredo, Carol Figueiredo, Isso aí foi no kart, né? Cambacal, Figueiredo, Fittipaldi. Tinha uma turma Tulinho da Mata, da mata. deixa eu ver mais Muito quem. bom também. Andréas Mateis. Olha André só, Mate. É. só gente que é Só notável. fera. Só fera. E você estava no meio dessas feras todas e eu acho que ia brilhantando essa competição, porque todos eles queriam chegar onde você chegou, né? E ali você estava trazendo aquele conhecimento que você tinha para eles, né? E como é que era difundir, Eu tava voltando e eles estavam indo. como é que era difundir esse conhecimento com essa turma que eles eram aspirantes ainda no que você já era craque? Olha,
eu não tinha assim um olhar tão minucioso, tão filosófico, nem eu posso ter hoje. Estou de fora. Lá eu estava que nem um deles, brigando pelo pão nosso de cada dia, mano a mano. E o meu currículo, quando você estava no carro e baixava a bandeirada lá, não tinha título, nem currículo, nem nome. Tinha que guiar mesmo tudo que sabia e eu que estava aprendendo também. Mário Alex, Andretti, você você correu com teve Mário a Andretti. chance. Você teve a chance de andar recentemente nesses novos carros que você tem a borboleta no Combustível. volante? Eu queria saber, você sentiu diferença? Tem uma rapidez de resposta na borboleta do que passar do jeito que vocês passavam no câmbio manual? É só um conforto, uma moleza a mais. É. Ainda prefiro trabalhar com alavanca de câmbio, mas talvez porque eu seja Vamos. saudosista. E para falar a verdade, no trânsito, cara, o negócio é o carro automático. É, boa. Agora, deixa eu falar aqui, vamos voltar agora nos anos 70. Você andou com Mario Andretti, Jack Hicks, James Hunt, Niki Lauda, Clay Regatone, Regazzoni, Clay Peterson. Regazzoni, Brambila, Giacomelli, só fera. Me conta Tom como é que Price, era. Exato, tá? Porque Ian nessa Scheckter, época aí Jody você não sabia Scheckter. se o cara ia estar na corrida seguinte, né? Na corrida É. seguinte você não sabia. Então, como é que era você estar com eles ali, sabendo que os caras estavam ali querendo arrancar seu fígado e saber que o troço era perigoso, que na corrida seguinte um deles poderia não estar ali? Como é que era a tua sensação antes de dar uma largada, de dar uma corrida? Como é que é aquela situação do risco ali? Cara, o risco quando a gente senta lá, que põe o cinto de 6 pontas, sai baixa a viseira e manda a vara, você não pensa no risco, não. De noite, depois, na cama, quando põe a cabeça do travesseiro, você pensa, mas que maluco que eu sou metido nesse negócio. A volta do, a volta do GP da África do Sul, em 77, quando a gente perdeu o Tom Price num acidente pavoroso, era assim, a gente voltava todo mundo junto, a turma da Fórmula no charter, do voo charter, então estavam todos os mecânicos, chefe de equipe ali. Normalmente eles gostavam de brincar, os mecânicos são muito brincalhões, e aprontar um com o outro no voo, estava todo mundo silêncio absoluto, assim, era um sentimento muito forte, né? Assim como naquela mesma temporada a gente perdeu o Pátio. Nessa hora que a gente para refletir, né? Mas quando sentou dentro da barata, não tem jeito, você tem que ignorar isso, senão o pé sai do acelerador. Se você pensar que vai perder um freio, se você pensar que vai, no meio de uma curva de alta velocidade, vai quebrar um triângulo de suspensão, você não pode pensar nessas coisas, não, senão o tempo não vem. Alex, O, deixa eu aproveitar. Eu sempre acreditei numa coisa. A gente não está sozinho dentro do carro. Tem algo mais ou alguém com a gente, né? Que sabe muito mais que a gente. Então eu quero te fazer uma pergunta com o máximo respeito. Quando foi que o terreno encontrou com o divino? Quando foi que você despertou para essa espiritualidade toda, essa fé toda que você já vem demonstrando há muito tempo e nos atletas de Cristo? E outra coisa, como que essa espiritualidade, esta fé, ajuda um piloto de competição ou um atleta em geral? Bom, eu fui criado num lar cristão, criado praticamente dentro da igreja, terceira geração de cristãos, e eu sabia que Deus existe, que Ele está lá no céu, que Ele não está lá sem se importar com a gente, Ele cuida de nós.
Mas eu tive uma experiência que mudou o meu destino quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu entendi a figura de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para abrir um caminho, para nos ligar a Deus. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem a Deus se não for por Ele. A partir daí, ele passou a ser o piloto da minha vida e ele sempre me dirigiu nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E a fé foi fator preponderante para eu conseguir viabilizar esse sonho. Eu creio que ele plantou em mim esse desejo de ser piloto. E então, quando eu me vi na posição que eu já tinha todo o conhecimento do what it takes, ou seja, o que é necessário para ser um piloto, eu cheguei à conclusão que o sonho era impossível. Daí eu fiz uma proposta para Deus. Eu falei, chefe, se o senhor viabilizar a minha carreira, eu vou ser um proclamador do evangelho toda a minha vida, onde o senhor me mandar, eu vou. E Deus viabilizou assim, na base orquestrou as circunstâncias em que tudo apontou para o lado de uma resposta dele à minha proposta positiva, e ele viabilizou a minha carreira. Então, eu tinha assim, eu sempre tenho uma mente mecânica, eu estudei engenharia, então eu não sou um cara místico por natureza, eu sou mais da ciência. Então, mas eu vi provas da parceria da existência de Deus tomando conta de mim, abrindo as portas para eu chegar lá, me livrando de cada fria, cara. Eu estou aqui vivo porque ele quis mesmo, porque eu já dei cada panca que só sobrou o volante do carro. Então, sempre existia essa coisa de causa e efeito. Deus está comigo, ele dirige nos passos. E se acontecer o pior, que os humanos chamam de pior, que é a morte não é o fim da linha. Ela é a bandeira de largada para a vida eterna, uma vida eterna junto com Deus. Então isso me dava uma vantagem, eu não tinha medo mesmo, porque eu não tinha medo de morrer. Se eu morresse, eu batesse as botas nas pistas, eu achava até que iria acontecer isso comigo, eu estava preparado para isso também, com essa certeza da salvação, da vida eterna com Deus. Então ele foi parceirão de todo jeito, e essa era o meu grande diferencial para quem não acredita em Deus e tem medo de morrer. Aliás, na Fórmula 1, ninguém tem medo de morrer, ou quase todos não têm, mas de uma forma assim, negacionista. Não quero pensar nisso e fim de papo. A diferença é que eu tinha certeza que se acontecesse eu estaria em boas mãos. Como o apóstolo Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu tive várias oportunidades de ir mais cedo para lá, para outra dimensão, mas Deus tinha outros planos para mim. Eu estou aí até hoje cumprindo o meu propósito. Alex, o propósito que ele tem para a minha vida. Marcelo Andréas, ele está perguntando onde ele consegue comprar seus livros e quantos são. O Carlos Alberto Barros está falando, oi Alex, te acompanhei nas revistas, 4 rodas, desde a Fórmula 3, quando capotou, e tem seu livro também. Abração, muito legal. E temos uma pergunta de casa que chegou, que é o seguinte, você correu no antigo autódromo de Jacarepaguá. Em termos de segurança e competitividade, como classificaria esta pista? O que você acha de a cidade do Rio de Janeiro não ter um autódromo nem um kartódromo para seus praticantes atualmente? Nossa, são muitas perguntas, vamos lá. A primeira, clara mesmo, era... Ele está querendo saber onde compra seu livro. Onde eu compro o livro, tá. E quais são os livros? Eu escrevi 6 livros. Alguns estão esgotados. Esses 3 aqui que eu mostrei, que é o Força para Vencer, você pode ser mais que vencedor, mesmo sem ser campeão do mundo, sem ser campeão do mundo, é um livro, todos eles são da área de autoajuda, mas com autoajuda, não é com autoajuda com U, é com autoajuda com L. Ajuda do alto. Tem o sucesso significado. Esses 3 você encontra fácil na www.atletasdecristo.org. Tem lá a lojinha virtual de Atletas de Cristo. Esse aqui tem na Sextante também, que foi lançado no selo Sextante.
Os outros estão esgotados, que são Atletas de Cristo, as fascinantes histórias dos atletas que estão aprendendo a vencer na vida. Tem o Quem Venceu o Tetra, que é uma reportagem de como foi a Copa do Mundo visto por dentro dos bastidores da seleção brasileira. Esses aí você pode encontrar em sebo ou então dando uma busca aí, que tem gente que tem esses livros aí usados, mas você acha também. Tá? E acho que no Amazon também tem alguma coisa. Com certeza tem o Sucesso Significado em inglês, pela Amazon. O título dele é What It Takes to Overcome Through the Four Seasons of Life. O que é necessário para você dar a volta por cima nas 4 estações da vida. E agora as outras perguntas eram... Depois ele fala que outra pessoa, Carlos Alberto Barros, te acompanhei nas revistas 4 Rodas desde a Fórmula 3, quando capotou. E tem o seu livro também. Aí te manda um abraço. Né? Esse é fãzão de carteirinha. E Legal. A última pergunta que tem aqui, que está aparecendo para mim: você correu no antigo autódromo de Jacarepaguá. Em termos de segurança e competitividade, como classificaria este autódromo? O que você acha de a cidade do Rio de Janeiro não ter um autódromo e nem um kartódromo para seus praticantes? Andei sim no Jacarepaguá, corri lá na fase que quando eu voltei do Brasil para o Brasil, corri de Fórmula 3 sul-americana lá, corri também nesse campeonato de turismo com o Escort, e bom circuito em termos de segurança, tinha bastante áreas de escape, ele era bem adequado para a época. O que eu acho do Rio de Janeiro não ter um autódromo é uma lástima. Na verdade, o automobilismo foi garfado, roubaram o autódromo do Rio, né? Foram construir uma praça olímpica e simplesmente passaram a mão no autódromo, destruíram ele, construíram a Vila onde estão aqueles estádios Vila Olímpica. de natação, é Vila Olímpica. Vila Olímpica. Não, a Vila Olímpica a gente chama mais aquele... Parque Olímpico. Parque Olímpico. São 2 coisas diferentes. A vila é onde se acomodam os atletas. E o outro é o Parque Olímpico. Com a promessa... Onde tem as arenas, a piscina que você falou. Natação, e outras arenas. Com a promessa de que iam construir um outro autódromo em Deodoro, que nunca aconteceu, então fomos roubados. O Brasil perdeu muito por não ter autódromo do Rio. E também não ter o kart também é dar um tiro no pé, por isso que agora está faltando piloto brasileiro na Fórmula 1, porque nós não criamos novas gerações como as que aconteceram antigamente. E o profissionalismo internacional, que está muito avançado nesse setor de preparação de pilotos futuros. Alex, bom, com o prazer que eu tive de te convidar, e você foi de uma gentileza enorme, agradeço na tua casa, todo mundo que emprestou você um pouquinho para a gente. E com tristeza eu tenho que te dizer que o nosso tempo chegou no final. Já gostaria de ficar aqui, um convite para que você volte ao programa. Você é uma das pessoas mais singelas, gentis, equilibradas, espiritualizadas que eu tive o privilégio de, em 40 anos de automobilismo, conhecer. Sempre é muito bom, sempre, estar com você, te escutar, ler um de seus livros. A palavra é muito pequenininha, mas o sentimento é enorme. Obrigado. Muito obrigado, não só por você estar aqui com a gente, obrigado por ele lá de cima, ter te protegido tanto para você continuar aqui com a gente. E eu espero que todos vocês hoje tenham tido uma noite especialíssima com Alex
Dias Ribeiro. Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para você e para a tua audiência aí. É muito legal poder ter um tempo de qualidade como esse. Um pouco do muito que Deus tem feito na minha vida, na minha história. Estou muito feliz por estar aqui hoje falando para vocês. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, pessoas que nos acompanham sempre, pessoas novas que vieram aqui para ver o Alex. Alex, foi muita gente nova que veio aqui para te ver hoje, tá? Então eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, agradecer em especial a Danusa e ao Serjão, que estão com a gente desde o programa número 1. Tá? Eles não faltam, eles estão aqui em todos os programas, então tem que ser mencionado o nome deles. Felipe, obrigado por você estar aí conosco. Nós passamos aqui do tempo permitido. Então, letrinhas podem subir. Obrigado, Alex. Você foi 10 aqui conosco. Super abraço para todo mundo. Deus abençoe todos vocês. A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta.